muito bem-vindo. Você que não conhece, seja bem-vindo. E você que já conhece, curte, compartilha. São assuntos a qual nós vamos colocar em pauta, assuntos bíblicos, dúvidas, questões. Se você tem questões também, né, uma sugestão de questões, você pode também estar comentando para a gente poder, né, demais programas aí, tá respondendo aqui junto com o Fábio, que é um homem inteligentíssimo, está aí para resolver, né, as nossas dúvidas, as dúvidas que a gente tem, as dúvidas, questões bíblicas, né, e também ministeriais. Fábio, olha, a gente tenta responder, né, missionário? Porque você sabe, né? Se não é o Espírito de Deus na nossa vida para nos dar a inspiração, o entendimento, compreensão, de nada somos e de nada temos. Mas eu quero louvar a Deus por você, todos os irmãos do nosso ministério Remanescente em Cristo, e a todos os obradores do Senhor que têm abençoado, apoiado, incentivado essa obra. Que Deus abençoe a tua vida. Somos abençoados nas pequenas coisas, né, missionário? Através das pequenas coisas somos abençoados por Deus. São os detalhes, né? Os detalhes ali, uma mão amiga, um abraço. Um abraço pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa. Às vezes até esse joinha e esse like aí no até o like, compartilha, uma coisa curte, pequena, uma coisa mas pequena, faz uma grande diferença para a exibição do reino, né? A exposição do reino de Deus para o Brasil e para o mundo. Também uma boa noite a todos os meus irmãos lá da comunidade Brasil YouTubers, que está também prestigiando essa obra, abençoando. Os irmãos de outros países que estão também nos vendo, Deus abençoe, em Cristo Jesus. Pablo, missionário, teólogo, psicanalista, terapeuta. A lista é grande aqui do varão aqui, mas eu louvo a Deus porque sou o menor da casa do pai. Então, vamos lá. O tema de hoje, tema abençoado, né, Pablo? Porque nos traz uma reflexão, nos traz um entendimento, e acredito que esse entendimento será também para os amados que estão contemplando essa obra, entender melhor o que é a igreja, o que a igreja é hoje, nesse século que nós estamos vivendo. Ser igreja, sabe o que eu acho interessante, missionário? Sim. Que as pessoas falam assim: eu sou igreja de Cristo. Eu acho essa questão de igreja de Cristo é uma verbalização e uma afirmação muito forte. Exatamente. Porque você representa o próprio Cristo. E ela já usa no singular, né? Que já traz uma coisa muito mais pessoal. E traz também o cenário de você ser, né? Está sendo e ser igreja. Está sendo igreja. Porque eu tenho que ser igreja, então, 24 horas, né? Com certeza. Se eu sou igreja de Cristo, 24 horas, 48, até dormindo tem que continuar sendo. Fazendo hora extra. Fazendo hora extra. Porque Jesus, quando ele esteve também no seu ministério terreno, ele era 100% homem e 100% Deus. Então não tinha pausa para as brincadeiras, para aquela parte apenas humanista, mas ele tinha os seus únicos momentos de pausa, ainda era visitação, a oração. Não tinha o stand-up, né? Que hoje lá não tinha stand-up para Jesus. Jesus era muito ocupado e muito também preocupado. Solicitado, né? Também solicitado, procurado, toda hora chamando. Jesus tivesse a tecnologia que nós temos, o WhatsApp era 24 horas tocando. Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu preciso que venha na minha casa. Então imagina todo o cenário. Eu tive uma pastora, ela disse assim, ela foi para Israel, ela ganhou um convite para ir, certo, né? Que ela foi minha primeira pastora, foi no primeiro ministério. Ela recebeu o convite para ir para Israel. Num trajeto que ela fez 2 horas de ônibus, ela falou que Jesus ali andou a pé. 2 horas de ônibus, Jesus andando a pé. Quando eu tenho a minha caminhada cristocêntrica com Cristo, porque eu não defendo igreja nenhuma, eu defendo Jesus. Entendi. Assim, a defesa, tipo, eu faço apologia de Jesus, né? Eu faço apologia dele, eu defendo ele. Como é que é o seu ministério? Olha, o meu ministério é assim. Ele tem seus defeitos, como todo ministério tem. Só que eu quero te apresentar Jesus, ele não tem o defeito. Eu quero te apresentar esse que não tem defeito, esse que morreu por você, ele não tem defeito. Ele sim vai atingir todas as suas necessidades da perfeição, que ele vai te mostrar. Agora, se você entrar aqui, é assim, assim, assado. Aí já entra uma questão da responsabilidade do chamado também, né? Porque aí, quando a gente é igreja e quer ser igreja, né? Porque existe uma coisa, eu acredito que existe uma coisa diferente. Por exemplo,
ser igreja por Deus e querer ser igreja por vocação própria, sabe? Porque tem pessoas que às vezes se chamam na obra, mas nem todo mundo foi chamado para determinadas ações dentro da casa do Senhor, né? Todo mundo é ferramenta, todo mundo é vaso. Todo mundo quer abraçar. Mas às vezes esse abraçar fica um pouco exagerado, porque ela sai um tem pouco que da realidade para abraçar. Mas esse abraçar também não é querer abraçar e ser abraçado de uma forma exagerada e de uma forma provocada. Ou seja, como que é um abraço provocado dentro de uma igreja? Isso é bom aí, para os irmãos que gostam de ensinar, né? Isso é bom, coisa quentinha, só tem aqui. Só tem aqui. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum, só tem aqui. Como eu posso obter isso? Simples, esse caso acontece quando a pessoa se chama, executa tais tarefas dentro da casa de Deus e com o objetivo único, resultado final de ser abraçado. Exatamente. De ser reconhecido ela pelos causa homens. Um contexto para ganhar um abraço. Agora, quando a pessoa faz pelo seu chamado, né, faz para honrar a sua vocação, você não precisa ir atrás de um abraço, o abraço vai até você. Exatamente. É a mesma coisa quando Jesus fala, quando Deus fala da sua palavra, que os sinais seguirão aos que creem. Os sinais, esse abraço, missionário, podemos classificar que é um sinal? Seguirão aos que crê? Logicamente que muitos vão falar, não, é os dons, é os sinais de Deus, é os prodígios. Às vezes os sinais é uma pedrada também. Pode ser, né? Sinais seguirão os que crê. É forte, né? Mas qual o sinal que a igreja está esperando que acompanhe ela? É o sinal de receber, porque a igreja hoje ela é assim. Não é nenhum pecado fazer o que elas estão fazendo, colocar o culto na rede social, mostrar que está tendo uma vigília, mostrar que está tendo uma festividade. Não é nenhum pecado mostrar. Só que o que ela está esperando é o quê? É o que o mundo abraça ela, dizendo, olha, vocês são bacana, vocês são tão legal, vocês são top, vocês são tão amorosos, vocês enchem os meus olhos de lágrimas. Vocês falam, as melodias que falam de Deus são tão dóceis, são tão uma coisa assim que toca nosso coração. E parece que chama todo mundo, parece que esse é o objetivo. E o objetivo da igreja não é fazer isso para o mundo, é fazer isso para o céu. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, esse louvor é tão lindo, falou comigo, falou na minha alma, nossa, me senti perdoado. Como se o louvor perdoasse alguma coisa, né? Simplesmente ele tem o poder de sensibilidade, né? Sensibilidade. Toca no nosso sentimento, fala, é tudo. Mas ele nunca vai sobrepor. Ele não tem autoridade e autonomia de sobrepor a palavra, de sobrepor os ensinamentos bíblicos, de sobrepor as revelações do Espírito Santo. O louvor, hoje, vamos falar, não vamos entrar muito nisso, porque a gente sai da questão igreja e fica muito nessa questão de louvor, até porque o louvor hoje em dia, né, 99 ponto alguma coisa, não é louvor, virou um comércio, música, né? Virou música, virou um produto, né? Virou um produto, uma exposição. E não são músicas ruins, né? Mas é assim, bem escritas, né? A palavra louvor, ela significa elogio. Elogiar a quem? A quem você está prestando culto. E a quem você presta culto quando você está cantando tal música? Então, mas aí que está. Quem é evangélico, crente, que depois virou servo, que crente todo mundo até o diabo crê e treme, né? Mas não vou sair aqui da questão crente, porque tem uma mania de falar todo mundo é crente. Mas peraí, até o incrédulo que não vai para a igreja, ele é crente. Ele é crente porque ele crê em alguma coisa. Ele crê nas imagens, ele crê em algum ídolo, ele crê em algum objeto, algum símbolo, ele crê em alguém que está na mídia, ele acredita piamente nisso. Então ele passa a crer e significa crente, significa acreditar. Agora, quando nós, pela misericórdia de Deus, saímos dessa fase crente e vai para a fase servo, aí os servos de Deus, raiz das antigas, que tem muito ainda hoje, graças a Deus por isso, que oram a Deus por uma palavra, ora a Deus por um hino, ora a Deus por uma escrita, até jejua para Deus dar aquela melodia, sabe? Exatamente. Sai dessa questão produto, desse comércio, sai e vira-se o quê?
algo para Deus, sabe? Produzir para Deus, expor para Deus. Como se fosse uma empresa, né? Deus tem uma empresa e você precisa produzir para gerar lucro com o seu chefe. Aí entra aqui, muitas pessoas têm o hábito de dizer, não, mas o justo viverá pela fé, né? Mas a fé em quê? Em quem e no quê? Muitas vezes que a fé está sendo só no produto que está se expondo, e isso é um perigo, porque virou um comércio. Eu tenho algo comigo, assim, se Deus não me der nada, eu vou continuar ainda cantando, eu vou continuar ainda pregando, se Deus não me fazendo mais nada por mim. Se como vamos colocar a teoria do sábado, se Deus parasse no sábado para descansar, certo, né? Se ele parasse no sábado, aí tá, não faz mais nada para mim no sábado, aí no sábado tem culto, será que ainda vou continuar cantando? Né? Será que ainda vou continuar pregando? Será que ainda vou continuar adorando? Mas aí entra a questão, né, daquilo que você está representando. E aí que entra a questão do que? Qual é a essência da igreja? É representar Ele, ser o representante dele. E quando nós falamos de ser representante, você tem um produto, você tem um celular, por exemplo, e você vai representar essa marca. Você não vai chegar para a pessoa de qualquer jeito para representar uma marca, né? Você não vai chegar rasgado, você não vai chegar sujo, você não vai chegar, né, alterado, você vai chegar com as vestes, com a sua fala, com o seu comportamento, para convencer aquela pessoa a comprar aquela marca, a comprar aquele celular. Persuadir. Então, quando Deus escolhe o seu povo e fala, vocês são o meu povo, Deus está querendo dizer, vocês são meu, e vai chegar um tempo que vocês vão me representar, depois daquele que há de vir, que é Jesus Cristo. Jesus fala, vocês são a luz e o sal da terra, quer dizer, eu vou embora, então vocês vão ficar com essa vocação de ser a luz e de ser o sal. Quando eu sou a luz, as pessoas, quando elas estão na escuridão, a tendência dela é ir para a luz, ela vai seguir a luz, certo. Olha, se você vê a luz, você segue ela, para você sair da escuridão. Aí Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós, como igreja, a gente pode pronunciar isso para as pessoas? Seja meu imitador? É profundo, sabe por quê, meus queridos? Porque, primeiro, para eu me espelhar em alguém, eu tenho que ter uma certeza plena de que esse alguém está representando Jesus. Exatamente. Quando Paulo ele disse isso, ele disse com uma veracidade muito forte, porque ele sabia quem ele estava seguindo. E quando você fala isso, você gera uma leitura da pessoa. Sim, até porque as pessoas olhavam para Paulo e vamos ver se ele tem um testemunho de Cristo. Vamos ver se ele é igreja mesmo. Não adianta nós falarmos que você que é novo convertido, olhe para mim e espelha-me em mim. Se eu não mostrar para ele a quem realmente eu sigo, a quem realmente eu represento, a quem realmente eu falo, e se a minha vida, minha conduta comportamental está de acordo com as palavras do Pai, os parâmetros bíblicos, né? Para que, logicamente, que a gente não consegue ser 100% bíblico, né? 100% não tem como, porque nós ainda temos a nossa herança adâmica, né? Do nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. É verdade. Então nós temos ainda nossas falhas e pecados, que só Deus, para ter misericórdia, nos perdoar. Então e essas são as nossas guerras também. E através disso, a pessoa vai observando o nosso jeito de ser, de falar, de ensinar, de estar na presença de Deus. E aí essa pessoa pode até dar um voto de confiança, né? Não, eu me espero em fulana, porque é uma pessoa de Deus, né? Eu tenho uma amiga e tudo que ela tem dúvida, ela vem perguntar para mim. Ela manda mensagem no Zap: Pablo, me explica isso. Pablo, me explica aquilo. Certo. Ela tem uma confiança em mim. Você vê, era uma mentoria. É uma mentoria. Pablo, me explica isso daqui na Bíblia. Me explica esse sonho. Aí vou lá gastar minha teologia todinha. Você não está sendo coach nessa hora, não. Tá cheio por aí, viu? Né? Eu não quero ser coach, não. A não ser que seja para um bom proveito. É carnal, né? O espiritual já não vai entrar no coach. Vai entrar no dom ministerial que o Espírito Santo nos dá. Então ela vai falar: Pablo, me explica isso, me explica aquilo. Quando ela tem um sonho, ou quando alguém tem um sonho, ela mandar mensagem para mim poder decifrar o sonho da pessoa. Aí o que acontece? A pessoa dá um voto de confiança. Certo. Aí você cai na sua consciência: eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar os meus pés. Eu não posso deixar de vigiar um momento, porque essa pessoa está me olhando o tempo todo.
né? Aí entra o fator ética. O meu comportamento, o meu testemunho diante das pessoas. Aí vou entrar no contexto. Se as pessoas diante de mim, ela falar, esse é um homem de Deus, esse verdadeiramente segue a Jesus Cristo, como é que o Senhor não vai me enxergar? Aí o senhor fala um ponto muito importante, porque ética ministerial, ética cristã. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aí, um jovem, dentro da igreja, dentro de uma igreja. A gente estava falando sobre ética, e o pessoal já estava um tempão já naquele ministério. E não sabia o que era ética cristã, ética ministerial. Aí eu fico pensando, olha a falha que está acontecendo dos dias de hoje sobre os ensinadores. Tem muitos ensinadores, Pablo, que não sabe, não se atenta a ensinar a igreja o que é ética. E por isso que estamos vivendo uma igreja, não vou dizer dentro de um contexto generalizado, mas eu vou dizer dentro de um contexto parcial. A nossa igreja no Brasil, ela tem 2 mares assim imensos. Sabe aquele mar que não se mistura? Que eu não sei onde está localizado, eu não lembro. É um mar que não vai se misturar, né? Tem um ferrolho ali no meio, não se mistura aquele mar. A igreja hoje, no nosso contexto brasileiro, ela está assim. Tem umas que são top, elas têm ensinamento, elas têm uma doutrina, né? E tem outras que não tem nada de doutrina, não tem nada de ética, não tem a santidade, não tem nada ali. Está parecendo a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, tinha os dons do conhecimento, mas não tinha comportamento moral, não tinha moral com as pessoas. E Paulo vai falar, vocês são carnal, para de graça. Eu revelo, mas você é carnal. Eu prego, mas você é carnal. Olha, eu falo em línguas, eu falo na língua dos anjos, na língua dos aramaicos, do hebraico, do inglês, eu falo tudo. Nossa, mas você é carnal. Por quê? Porque dentro da igreja a gente chama por Deus, chamamos por Jesus, ele aparece. Certo. Mas eu quando me converti, eu ouvi muito essa pregação. E dentro das 4 paredes você é o crente lá, nas 4 paredes, no meio da sua família. Minha mãe brinca até comigo, né? Ela chega lá no meu quarto, ela fala assim: ô judeu, tô chegando, né? Ela fica brincando comigo. E ela falou assim pra mim hoje: você tá parecendo um judeu. Você tá um rabinho. Meus amigos judeus, um abraço pra vocês. Pretendo visitar as sinagogas de vocês daqui a pouquinho aí. Ela falou assim pra mim: você vai fazer um favor pra mim, porque você vai com seu pai em tal lugar e você vai com ele, para você ficar falando de Jesus, porque seu pai vai falar algumas coisas e eu não quero que conte nada daqui, né? Então você vai lá para falar de Jesus. O que é isso? É um crédito. É verdade. É um crédito. Ela já tem a consciência que qualquer lugar que eu vou falar de Jesus. Isso nos traz uma felicidade na alma muito grande, de você ouvir uma pessoa e falar assim: nossa, eu gosto da tua palavra, eu gosto do seu jeito, eu gosto da sua simplicidade, da humildade que seja que você tenha. Mas o importante é que você possa transmitir isso para as pessoas. Porque o que Jesus passava, não te cortando, o que Jesus passava para as pessoas não é aquele negócio, olha, lê a Torá, lê o Novo Testamento, lê o que os caras vão escrever, lê a lei. Não, gente, aí eles vão perguntar: ô Rabi, qual os mandamentos aí, qual é o maior? Eles vão fazer o teste com Jesus, porque Jesus já sabia, mas vão perguntar para fazer o teste. Qual é o mandamento? Ama Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. E não precisa mais do que isso. Quer dizer, Jesus ele não fala, vai decorar o livro, vai decorar a Bíblia, vai decorar os rolos dos manuscritos, vai decorar tudo. Não, ele dava o exemplo do que estava escrito. Só que ele falava: vocês têm que fazer isso aqui. Quer dizer, vocês vão ter o conhecimento, é natural. Só que o conhecimento maior que vocês vão ter quando vocês fazerem isso aqui. O que tem na igreja hoje? Na igreja ela tem o conhecimento, óbvio, porque estuda, porque tem um conhecimento. Só que se você não pratica. Mas esse conhecimento falta às vezes trabalhar junto com a questão da ética moral, ética civil e a ética eclesiástica, a ética cristã. Você junta todos esses temas dentro do contexto ética, né? E isso forma crentes melhores. Uma vez, quando eu falei assim, a primeira vez que eu preguei na igreja, que eu congrego, eu falei: crentes têm que ser melhores. Teve gente que estranhou, falou: como melhores? Então tem que ser melhor do que você? Você não tem que ser melhor do que você tem que ser melhor com Deus. Com certeza. O ontem foi
o hoje é o agora e o amanhã tem que ser melhor. E esse melhor com Deus vai mostrando para Deus que você, cristão, você cristã, está se esforçando para mostrar para Deus que você está crescendo e evoluindo na palavra, na presença, no Espírito. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas você tem Jesus, Deus me usa desse jeito, dessa forma, tá muito bom. Tem certeza que tá bom mesmo? Cuidado que às vezes esse tá bom, missionário, pode criar uma mesmice. Uma mesmice, a apostasia vem junto. Pode criar uns pensamentos de heresia, né? Até aquela teologia velha, confiar no não se renova, não cajado, se moderniza, não se aprimora com as coisas que estão acontecendo aí. E aí fica aquele crentão lá, sabe? É aquele crentão que ele fica pregando coisa de mil e antigamente, eu ouvi achando que a igreja é igual hoje. Eu ouvi um dia a pessoa dizer assim em cima do púlpito, tá? Eu não critico, não é uma crítica não, porque a gente que estuda, a gente fica crítico também. Bate o senso crítico às vezes. Bate o senso crítico e não tem jeito. Eu falo para Jesus: Jesus, tenha misericórdia da minha vida, porque estudei demais e eu não posso condenar ninguém por causa disso, né? Me ajuda, né? A pessoa disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não vai faltar luta, não vai faltar problema. Eu falei: não. Eu pensei: não, meu Deus do céu, ainda bem que a pessoa não congregava aqui. Se ela congregasse aqui o que mais vai ter é isso. Aí no original vai estar escrito assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Muda. Então, se Jesus é meu pastor e de nada tenho falta, não tenho falta de nada, tudo me supre. Só que aí que está a questão. A mesma forma de como o supre, de como entendemos ali no Salmo 23, entendemos quando Paulo também diz lá em Filipenses que o meu Deus, ele não falou que é o vosso Deus, você reparou? Uhum. Quando ele refere-se ao povo, meus queridos, ele não fala do Deus do povo, e nem se o povo estava servindo o mesmo Deus que ele serve. Exatamente. O mesmo Jesus que ele prega. Ele simplesmente diz: o meu Deus, o meu. Ele fala, olha só, parece que é coisa dele, né? Mas quando ele fala essa expressão, o meu Deus, ele vai suprir as vossas necessidades, porque é através do homem de Deus, que pela fé e pela vida que ele tem, ele pede para Deus suprir a necessidade desse povo. E acreditando e por que não acreditar, que aquele povo vendo o suprimento de Deus através da vida de Paulo, o povo passaria a crer. Não foi o que aconteceu com Moisés? Vamos voltar lá para o Velho Testamento? O povo só começou a crer, entre aspas, crer. Vamos falar a palavra crer, mas teve muita gente que não creu. Ficaram crentes. Ficaram crentes ali, né? Quando viram que os sinais das pragas, né? E o ápice de tudo isso foi quando Deus abriu o Mar Vermelho, que aí eles arregalaram seus olhos e viram: olha o que Deus está fazendo. Então o faraó disse que o faraó na época era Deus lá, né? O Deus da terra, né? O Deus da terra. O faraó era Deus. Aí o Deus da terra, aí Moisés fala: Senhor, eu vou chegar diante dele e vai falar, ele vai perguntar seu nome. Eu falo o quê? Ele fala: eu sou aquilo que eu sempre serei. Quer dizer, eu sou o verdadeiro. Ele é Deus lá, mas eu sou o verdadeiro, né? Então aí Paulo vai falar: o meu Deus. Então ele está colocando a responsabilidade em cima dele, do testemunho dele, da ética moral dele, da ética ministerial dele, falando com o Deus que ele serve. E a pessoa fala: o Deus que ele serve, qual é o Deus que ele serve? Paulo teve momentos de curas, momentos de libertação, momento que ele encheu as pessoas do Espírito Santo, né? O momento que ele sofreu de espinho na carne, o momento que ele sofreu a perseguição. Então, para aquele homem ficar vivo e ser preso e falar que está preso, mas a palavra não, só falei: esse Deus deve ser um Deus maravilhoso, tremendo. Tanto que a Raabe também fala a mesma situação para os espias. Ela creu. Ela creu porque uma coisa que a igreja, quando nós estamos falando de igreja aqui, em cima desse Velho e do Novo Testamento, uma das coisas que Deus mais trabalha na vida do cristão é confiabilidade. Ter confiança nos propósitos, na palavra e do que virá de Deus. E do que virá. Raabe acreditou, confiou nos servos de Deus, e o que Deus fez com ela? Livrou, salvou. Né? Da condenação de Jericó. Olha só, então imaginava ela que ia receber isso? Não, mas ela acreditou na palavra. O que falta em igrejas é continuar crendo na palavra, viver essa palavra, respirar essa palavra e confiar que Paulo disse: ele suprirá todas as coisas.
Supriu lá Moisés, supriu o profeta Elias, mandou os corvos lá, né? Lembra? Exatamente. Os pãozinhos, né? Supriu Pedro, que não tinha o que comer, e tinha aquele alimento que ele pré-julgou que era amaldiçoado. Pedro, ele era engraçado porque Jesus, ele morre e vai para o mundo dos mortos, né? No seio de Abraão, que é lá embaixo, que ficava lá embaixo, né? Pedro, ele decepcionado com as situações, com a morte, com o que ele negou, e é uma mistura de coisas, e ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele desistiu, desacreditou total, e tipo, cara, eu vou pescar, eu vou voltar para a velha vida. Olha, pescar. Que pregação, então, irmãos. Então o que a pessoa faz hoje em dia? O que as igrejas fazem hoje em dia? Ela entra com uma expectativa, aquela expectativa fictícia, né? Das pregações fictícias, né? Entra lá que, olha, Jesus vai mudar a tua história, mas não é só mudar a tua história, tem um contexto para ele mudar, né? Até chegar ao ponto de mudar. Então, o que acontece então com Pedro? Ele acaba a expectativa dele, acaba tudo ali para ele, uma coisa psicológica. E aí ele volta para trás. A pessoa entra na igreja, tem aquele momento ali, mas depois ela volta para trás. Sim, sim. Então ela vê que Jesus passou por ali, mas não aconteceu nada ali com ela. Não retrocede, volta para trás. Pedro volta para pescar. Pedro preocupado, porque Pedro queria comer, então era o sustento da família, o sustento daquele povo todinho era pescaria. Então Pedro volta, fala, eu preciso sustentar, porque não vou continuar a obra. Isso não pode dá ser agora. O reflexo de muitas pessoas que aceitam Jesus hoje e amanhã já quer ser abençoado. Exatamente. Amanhã já quer ter isso, já quer ter aquilo outro, quer isso, quer aquilo outro, e Deus... E eles esperavam isso de Jesus. Só que é a mesma coisa hoje, só que Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração. Se eu estou na igreja, com que intenção? Exatamente. Se eu estou na igreja, para fazer o quê? Para ser o quê? E para mostrar o quê? E para quem? Então, Deus... olha essas perguntas interessantes. Exatamente. Que às vezes são respondidas. Por quê? Para quê? Por nós mesmos. Qual o objetivo? E esse nós mesmos é para o próprio Deus. Se Deus nos chamou, aí vai lá, nos coloca num ajuntamento espiritual chamado assembleia, né? Ajuntamento, né? E vira moda, né? E vira um ajuntamento de estarmos o quê? Adorando a Deus, fazendo a obra, né? Tá. Só que tem um detalhe. Qual é entra na mesma pergunta, né? Mesmo contexto, quando aqueles homens perguntaram para o profeta Jonas: quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Quem você está representando? Porque ele estava até fugindo. Então, mas aí ele perdeu a identidade. Jonas ali perdeu uma identidade de servo, de profeta. Eu não vou cometer sacrilégio nenhum e dizer que o próprio Deus estava mandando aquele cara perguntar para Jonas. Pergunta para ele de onde que ele é, de onde que ele veio. Confronto. De que povo que ele vem, o que ele está fazendo nesse barco. Aí vem Foi um conflito. Aí eu entro numa igreja, aí eu tenho que ter essa mesma pergunta na minha cabeça, como se o Espírito Santo me perguntasse: para que você está aqui? Para que você veio até aqui? E todo mundo vem prestar culto sem saber como é que vai prestar o culto. Para que eu estou prestando culto? Para quem que eu estou prestando culto? Por que eu estou prestando culto? É porque as pessoas, elas vão, muitos querem de Deus, mas na hora que Deus quer, aí é pesado. Aí já é demais, né? Porque eu quero de Deus porque eu sei que Ele pode me dar, pode fazer, pode realizar. Mas quando Deus pede algo para mim, que é a minha entrega, né? Quando a Bíblia diz, João 4, né? 24, se não me engano, diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Os olhos de chama de fogo do Senhor. Eu tenho o costume de fazer assim no culto. O Sani fala assim para mim: Pablo, vai dirigir o culto. Eu falo: tá bom. Só que eu não começo a dar oportunidade até que eu chame Jesus para o culto. Eu chamo Jesus para o culto. Eu subo em cima do altar e falo: Senhor, venha se manifesta, se mostra, enche aqui da tua glória, porque o povo veio te buscar, porque o povo veio te adorar. Enche. E aí começa um movimento, né, do Espírito Santo. Uns choram, outros falam em línguas, tá dando lugar, liberdade, né? Começa a liberdade para o Espírito. Eu falo para a igreja: dá liberdade, adora a Deus, não fica pensando em pedir, fica preocupado em recebê-lo.
que Ele vai bater na tua porta e você precisa abrir para Ele cear com você. E se você tem fome, se você tem sede, Jesus fala que Ele vai cear com você, então Ele vem, já vem com um banquete falando para você, vai ter um banquete com você agora. Aí tem que crer, né? Aí tem que crer. Quem crê recebe, né? Assim? Quem crê recebe. Então eu fico chamando Jesus. Enquanto eu não chorar, enquanto eu não me humilhar ali, de choro, de chorar, me derramando ali, eu não começo a dar oportunidade ainda. Eu fico 10, 15, 20 minutos só chamando. É o culto da adoração. Eu não oro assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, dá isso pro seu povo. Mas o povo te acompanha nesse culto aí? Olha, teve um dia que eu estava assim, orando assim. Só o Senhor. Eu senti uma muralha na minha frente. Uma muralha gigantesca. Falei, Jesus, eu acho que só eu que estou sentindo o Senhor aqui, no meu pensamento. Entendi. Acho que só eu que estou sentindo. E não foi só eu que senti essa muralha. A minha bispa também sentia essa muralha. Eu falei, ainda bem que eu não estava sozinho. Então, as pessoas elas não vão adorar a Deus pela sua essência, porque Ele deu o Filho dele por você, para te livrar do castigo. Pelo conceito. Isso já tem um peso. Olha, eu estou livre do castigo, então já vou adorar porque eu estou livre do castigo. Já entra também aquele negócio de que o senhor acha daquelas pessoas que falam assim, não, uma vez salvo para todo sempre. Olha, se você fosse Deus, você poderia pronunciar essas palavras, porque Deus sabe até o último dia da nossa vida e até depois dela. Ou quando Jesus fala assim, eu vou voltar, mas só o Pai sabe o dia e a hora. Sim. Então eu creio no que Paulo ele também fala em Efésios. Esses que vão congregar conosco, vai ser chamado conosco, eles são os predestinados pelo Pai. Então o que acontece? Há uma certa predestinação só da parte de Deus. A gente não sabe disso. Entendi. Isso é um segredo de Deus. Quem vai subir, mistério, quem não vai. É um mistério dele. É um mistério que não é revelado. E não é revelado nem para o filho. Teu filho também não sabe. Entendi. E aí o que acontece? Então, uma vez salvo, sempre salvo. Deus pode falar isso. Mas o crente não pode. O crente não pode. Porque é incerto. É incerto, né? Porque amanhã ele tropeça. Estamos sujeitos. Quando eu comecei na minha conversão, eu falava assim dentro da igreja, no meu pensamento. Fulano tá vindo assim para a igreja, eu que não vou ser assim. Passava um tempo, eu tropeçava e me sentia na mesma situação que aquela pessoa. Eu falei, eu não posso mais repetir essas palavras, porque eu não sei o que vai acontecer de mim amanhã. É verdade. Eu oro todo dia de madrugada para Jesus, dizendo, Senhor, eu não vim aqui pedir milagre, porque se o Senhor está na minha vida, isso uma hora ou outra vai acontecer. Eu não vou te pedir nada, porque uma hora ou outra vai acontecer, porque o Senhor está aqui. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia do amanhã, e o amanhã pertence a Deus. Aí eu peço a Ele o seguinte, me ajuda a ficar no centro da Tua vontade, para que as promessas que Tu me disseste possam se cumprir. Porque se eu não ficar, o que o Senhor disse não vai cumprir. Não é porque o Senhor não é fiel, é porque eu não sou fiel. É porque nós podemos ser infiéis. E essa é uma oração que Deus escuta. E quando nós não temos essa índole de percepção, discernimento, de sermos fiéis a Deus, nós somos fiéis? Será que nós somos fiéis a Deus, irmão? Será que nós, como igreja, faz uma reflexão, você da igreja aí, você que diz que ser igreja de Cristo, exatamente, você que fala que é igreja de Jesus, né? Você que diz que agora tem vou usar aqui os adjetivos, né? Você que diz que é do manto, isso, que diz que é canela de fogo, que diz que é tocha, né? Que é isso, que é o azulejo do céu, né? que anda com não sei o que, com a espada não sei do que, né? É tanta baboseira que tem hoje em dia. E eu fico pensando, se falasse hoje, por exemplo, se tivesse aqui em nosso meio João, Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, Timóteo, se perguntasse para eles assim, meus irmãos, vocês são tocha, né? Vocês são tocha, vocês são canela de fogo, né? Ele tocha era aquele povo que quando o Nero perseguiu, colocou fogo neles. Eles eram tocha. Infelizmente ali eles se tornaram pessoas cheias de fogo. Isso. As pessoas misturam, né? E faz com umas conotações, às vezes sem pé, sem cabeça, irmãos. Por quê? O Paulo ele vai falar assim, uma coisa importante. Paulo ele estudou para ser doutor. E ele fala bem assim, eu sou o principal
Dos pecadores. Sim. Então eu estudei teologia, estudei todas as fases da teologia até o mestrado. Só que tem um porém. Quanto mais eu estudo, mais eu sei da palavra, mais pecador eu me torno. Porque a palavra está mostrando alguém santo. Coisa que eu nunca fui e nunca vou ser. Aí como igreja, né? Ser de santo, né? Porque eu sou santo. A palavra é santa, o Espírito é santo, a cidade que nós queremos ir e aí santa. Foi que Deus falou para o povo o seguinte: o meu objetivo é que vocês sejam como eu sou. Eu não quero que vocês sejam como moabitas e toda essa raça que está em torno de vocês. Eu quero que vocês sejam como eu sou, puro, santo, íntegro, reto. Sou fiel no que eu falo, sou coerente naquilo que eu processo para vocês. Eu quero que vocês sejam assim. Mudança de vida. Mudança de vida, de conceito, de mente, renovação, a pura renovação. A igreja, ela tem que ser espelhamento da palavra. A pessoa fala: eu sou renovado, mas amanhã ela está triste. Ou xingando alguém. Olha. Ou então não está abraçando ninguém na igreja, né? Como nós falamos aquela hora. Eu sou de Deus, sou tocha, sou do manto, mas né? Só pega fogo. Sou isso, sou aquilo. É tanta, pega um papel, escreve, é tanta coisa, mas não abraça ninguém na igreja. Eu só me titulo, não cumprimenta nem o porteiro ao entrar na igreja. Nem o porteiro. Tem um dia que alguém entrou na porta aí pela igreja e rapaz, não me deu nem a mão nem olho no meu olho. Eu falei: Jesus Cristo, essa pessoa não tem a tua presença, porque a tua presença, ela olha nos olhos da gente e ela fala: pede o que queres, ou senão nos dá a paz que a gente precisa. A essência do Pai é essa, é olhar nos nossos olhos. Ele não olha para a gente hoje com os olhos de fogo, a não ser que a gente esteja lá nas trevas, aí ele tem um olho consumidor. Mas quando a gente está na graça, ele tem os olhos da misericórdia. Ele vem, pega na tua mão e olha nos seus olhos, com os olhos da fé da gente. A gente olha assim, e ele nos cumprimenta, eles vêm, nos abraça, e o crente, ele é representante dele, é representante de Cristo, é representante do céu, mas ele não tem a atitude de quem é do céu. Aí entra aquilo que nós estamos falando, irmãos. Ser igreja e estar sendo igreja. Dizer que a igreja é muito fácil, né? Dizer que representa Cristo é muito fácil. Dizer que tem palavra é muito fácil. Palavra, até uma pessoa que não vai para a igreja igual tem. Falou, orar, todo mundo ora. Oratória, se aprende em qualquer escolinha aí. Hoje tem escola que ensina aí como você ser pregador, como você ser como ser pregador pentecostal, ter uma pessoa, um exegeta, ter uma boa exegese, inclusive ser até tipos de pregadores. As redes sociais está aí, a escolinha da maldição. Em que sentido que eu falo escolinha da maldição? Você vasculha nas redes sociais, você vê lá crente brincando com os dons do Espírito Santo. Ensinando a falar em língua, gente, coisa feia. Você vê crente lá brincando com pessoas que sente a presença de Deus. Eles ficam filmando. Não sei para que tem maldito celular na hora do culto, gente, filmando. Isso é maldição, falar logo a verdade. Você está lá no culto, aí a pessoa está sentindo a presença, você pega o celular e vai filmar. Mas você está lá para ganhar seguidores dentro da igreja, né? Ou você está lá para seguir a Cristo e ser cultuar a Cristo. Aquela plaquinha celular proibido durante o culto é só uma plaquinha, né? É só uma placa. É só uma celular, plaquinha. não é que o celular literalmente é proibido. Você vai adorar a Deus, de como está sendo usado. É a forma de como está sendo utilizado dentro da igreja do Senhor, vai principalmente num culto. Filma tudo, filma o pastor pregando, filma o fulano falando em línguas. Você escandaliza o Espírito Santo com isso. É falta de ética, né? Porque tempos atrás, bem no início das questões de o pessoal ter celular, né? Outras décadas, e o pessoal ia para a igreja com máquina fotográfica. Você é dessa época, né? Quase lá. Eu acho que você é dessa época aí das máquinas fotográficas. Eu tive máquina fotográfica. Vou avançar mais um pouquinho. Máquina fotográfica digital. Não, eu tinha aquelas de filme mesmo. Que filmava. A digital ainda filmava também um pouquinho, né? Então o povo ia lá com as máquinas fotográficas e ficava filmando lá uns pedaços dos cultos lá, né? Mas só que o que eu achava bacana, o missionário, que gravou na máquina e ficava no cartão ali de memória e tal. Sim. Depois descarregava em algum computador que seja, mas não tinha rede social.
né? Não tinha nuvem para você jogar os arquivos e compartilhar. Não, é tudo ali local. Então era uma coisa que você guardava para você, né? Como algo para você trazer bom, uma lembrança boa. E depois você passava uma cópia para alguém. Mas hoje não, hoje sai um pouco dessa questão cópia e guardar apenas, mas o prazer de diretamente de expor, né? Expor, esse que é o problema. E você está expondo a pessoa que está lá chorando em humilhação com Deus, está expondo a pessoa. E se a pessoa pegar firme mesmo, isso dá até causas maiores aí, até em leis. Tomar cuidado, né, meus irmãos, porque isso aí gera processo. Porque o diabo está vigiando. Porque o inimigo, né? Ele vai lá e influencia certas pessoas. Olha, essa porque as foto, pessoas ela ganham seguidores. Um pregador, ele vai lá, olha, me filma quando eu estiver pregando. Aí ele ganha muitos seguidores. Mas eu pergunto se Jesus está lá no meio. Se Jesus, os anjos do Senhor estão seguindo ele também. Reflexo de igreja, irmãos. Porque ministério, ele não pode permitir determinadas coisas. Jesus curava, não fala para ninguém. Tem que ter certas regras e certos direcionamentos, porque senão vira uma bagunça. Eu não cometo sacrilégio nenhum. Se eu for pregar em alguma igreja aí, se Deus me levar pela misericórdia de pregar alguém, não me tire foto minha, não filme eu pregando, não, que eu quero que você que está lá, que preste e receba a pregação, não quem está fora, porque tem que se achegar. Filmar o culto é bacana para uma pessoa que está lá no hospital, para uma pessoa que não pode se locomover até o culto, filmar para ela assistir o culto, mas não para aqueles que, hoje eu não quero ir para a igreja não, vou assistir a live. Poxa, isso é chato. Entristece o Espírito Santo. Antes da pandemia mais brava, né, já existiam as lives aí, né? As igrejas de maiores poderes aquisitivos faziam transmissões online e tinham aí, vamos dizer assim, um departamento de mídia, né? Sim. Que hoje já virou até um projeto de trabalho em algumas igrejas aí, quando se fala em mídia, né? E não é nenhum pecado. O problema é que tem que alcançar as pessoas certas mesmo. Aquelas que não podem se locomover. E o ruim é quando a mídia ela sobrepõe a pregação. Exatamente. Ou seja, o meu foco é que as pessoas começam a ter é mais a mídia, qual é o exibicionismo foco? Do que a pregação de salvação. Qual é o foco do ministério? É trazer pessoas para congregar no seu ministério ou levar pessoas até o reino dos céus, né? Que entra a parte da ética, da santidade, da moralidade da igreja. A qualidade do ensino. Não adianta a igreja ter palavra, ter mensagem, mas não tem qualidade. Não tem o início, meio e fim de uma mensagem. Início, meio e fim de um ensinamento. É uma groselha, sabe? O pastor ele fala, vamos fazer uma igreja. Amém, pastor, faça mesmo. Vou construir uma igreja ali para ser uma igreja, para ser o corpo de Cristo ali, bonitinho, os membros de Cristo ali, bonitinho. Amém. Com qual objetivo? Você quer ser famoso? Você quer ganhar seguidores? Você quer que todo mundo veja no Instagram que a sua igreja é top, que ela é pentecostal, que tem revelação e tudo? Ou você quer que Cristo veja o seu trabalho para que você receba o galardão quando você chegar no reino eterno? Através das suas obras comunitárias, obras espirituais, obras de libertação e fazer com que tudo isso, que as pessoas se acheguem até a Deus, que esse é o objetivo da religião, trazer as pessoas até um conceito espiritual. E hoje eles já trocam a religião e faz aquela bagunça, né? Que não leva mais ao céu, leva ao público. Então as mensagens mudou? Hoje eu não vou generalizar, mas eu vou dizer hoje a maior parte. O que eu estou vendo hoje nas redes sociais, né, nos aplicativos de vídeo. De igreja mesmo, não precisa ser muito longe. Porque assim, eu estou vendo que meus amigos católicos eles estão pregando literalmente aquilo que você está vendo ali, que é a mensagem boa mesmo. Que ela, olha, não vem para a igreja achando que Jesus vai te dar, que Jesus vai fazer isso. Eu vejo muitos padres pregando assim agora. O foco, né, da mensagem. E os meus irmãos que são da mesma fé, que são do ministério, da igreja, que processa Cristo crucificado, eles estão fazendo outra coisa. Olha, Jesus ele tem bênçãos para mudar, vai mudar a tua história, a tua vida. Só assim, mas tem a tua parte, a parte B, que é a sua parte. A parte A, Jesus é fiel para cumprir quando você colocar o contexto naquela história, né? Jesus vai mudar a minha vida, o que é que eu vou fazer agora? Para ele concretizar isso aí dentro de mim, né? Ele pede que eu seja santo, então eu vou ser santo.
Então eu vou entrar na minha santidade, eu vou me separar mesmo, ser exclusivo de Deus. Mas o crente hoje ele não é exclusivo de Deus, ele é exclusivo do Instagram, exclusivo do Facebook. Tudo ele vai no Facebook, tudo vai no Instagram. E não é nenhum pecado ir, não é nenhum pecado deixar uma mensagem lá. Mas não deixa uma mensagem lá, vocês tiram um sarro de vocês mesmo. Devemos tomar cuidado, meus queridos, que quando nós falamos de representatividade de igreja, nós estamos representando Cristo. E transforme a sua vida no altar de Deus para propagar a palavra da salvação e os ensinamentos de Deus sobre a tua vida e para as vidas que irão te ouvir e aprender de ti pela sabedoria na tua vida do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós transformamos as redes sociais como igreja, né? Quando nós transformamos as redes sociais como altar de Cristo, nós estamos depreciando Jesus. Nós estamos depreciando o ministério a qual você, eu, nós congregamos. Por quê? Porque nós estamos colocando assuntos e situações que muitas pessoas que não sabem o que significa ainda, não aprendeu o que significa ainda ser cristão, ser uma pessoa que serve a Jesus, da forma de como a palavra nos ensina. E muitas vezes essa exposição, como o senhor falou, são exposições que às vezes traz uma negatividade. E ao invés de abençoar, muitas das vezes não está abençoando. Está trazendo um escândalo, está trazendo uma negatividade, está trazendo um mau testemunho. E isso faz com que o reino não cresça. Porque quando cresça mal à vista de muitos por aí. Quando é representante, você não pode mostrar o defeito daquilo que você está levando, ok? Então Deus cobra a santidade da sua igreja. Então você não pode mostrar o defeito, né? As suas quedas ou os seus gracejos, as suas risadas que acabam diminuindo a imagem da igreja. Você tem que mostrar da igreja a santidade, e a igreja tem que buscar essa santidade. Como é que eu busco? Indo procurá-la. Procurar o dono da santidade, procurar Jesus, não procurar tirar o gracejo, imitar línguas estranhas, conversar com o outro, eu converso com ele língua estranha. Cara, pra quê? Deus deu um dom para você e você joga pros porcos, sabe? Joga pros porcos. O dom é feito para edificar a igreja, edificar ali o ministério que você congrega. Não é para edificar o Instagram, não, porque o Instagram foi feito para outro fundamento. O Facebook foi feito para outro fundamento. Eu posso levar a palavra lá? Pode. Mas você tem que saber que a presença de Jesus é presença de contato. É contato com quem é santo, é contato com a santidade, é contato com o efeito de buscar, e é o contato com a palavra. Não é o contato virtual, é o contato presencial. Deus é presente, Deus não é virtual. Lembrando que os dons proféticos são ferramentas de Deus para a vida do ser humano, para a igreja do Senhor crescer cada vez mais, se movimentar na sua espiritualidade, e não para uma demonstração, não para um exibicionismo, né? Os dons de Deus aí são... E Tiago vai falar, não me lembro se é Tiago. Tem crente que ele é usado, ele é mais usado, é porque é cheio de Deus. Às vezes o mais usado não é porque ele está cheio de Deus, é porque ele se torna-se cheio da ousadia do exibicionismo. Cheio de Deus é você ser uma pessoa cheia de qualidades, de santidade. Isso é diferente. E você, por ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, raramente você peca. É por isso que às vezes estamos nessa guerra, às vezes guerras espirituais. E dentro dos ministérios existe isso. Por quê? É guerra entre os irmãos. Não poderia acontecer isso, porque às vezes os irmãos querem ser mais espiritual do que o outro, mostrar mais espiritualidade, mostrar mais conhecimento, mostrar mais isso, mais aquilo. Mas a Bíblia nos ensina que tudo vem de Deus, tudo é para Ele e por Ele, porque sem Ele nada do que se existe se fez. Então, quando nós estamos diante dessa palavra, desse versículo, nós vamos se apegando nas pisaduras. E pelas pisaduras, como profetizou Isaías 53, pelas suas pisaduras somos sarados. Então, todo dia, missionário, somos sarados. Mas queremos e precisamos ser sarados. Precisamos buscar a cura de ser sarado.
né? O negócio da pessoa falar, nossa, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela tem que estar com as suas continhas pagas, ela não pode ser devedora, ela não pode causar escândalo, ela tem que ser perfeita, assim, perfeita aos olhos das pessoas, de verdade. Tem aquelas pessoas que vão levantar escândalo contra você, essa pessoa é mentirosa e tudo, mas se você for mesmo procurar, ela não é. Então ela tem que ser perfeita, assim, nos olhos das pessoas. Ah, mas eu não vou errar? Vai, mas o seu erro não pode gerar o escândalo, não pode gerar. O seu erro tem que ser o erro da sua ali do seu inconsciente, tipo, tá no automático, acabou tropeçando do automático, né? Da sua inconsciência. Não pode ser o erro consciente, não pode ser o pecado consciente que é premeditado em errar e vou errar. Tem que ser aquilo que o ser humano vai acabar tropeçando. Poxa, eu esqueci e acabei errando, né? Tem essas fases do homem. Então procurar ser o representante de Cristo assim, sem mácula, sem mancha. A pessoa olhar e falar, meu Deus, eu não vejo defeito naquele homem ou naquela mulher. Eu não, sabe, por mais que eu sei que ela seja, mas eu não vejo, eu não consigo enxergar. Entendi. Então se eu estivesse lá fora hoje e ver eu falar, meu, como eu vejo defeito. eu falo para as pessoas, eu estou firme com Jesus porque eu olho para Jesus. Se eu olhasse para mim e se eu olhasse para essa igreja, eu não servia Jesus. Aí não teria forças, amém? Não teria forças, na verdade? Não teria forças. Meus queridos e amados, eu quero louvar a Deus pela tua vida, todos que participaram aqui do chat dessa programação de hoje. Deus abençoe a todos que interagiu conosco aqui no chat, ao vivo. Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa, em toda a vossa maneira de viver. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, mas antes de dar nossas considerações finais, Pablo, missionário, queira dar suas considerações finais. Amém. Agradecer participar do seu programa, né? Momento Bíblico, um programa que traz a santidade, traz a palavra, né? E o senhor, como é um inteligentíssimo da palavra, né? Estou aprendendo. Já é uma honra de estar participando. E a todos que querem ser representante de Cristo, seja com muito orgulho, com muito amor. Não vai ser fácil, vai ter perseguição e tem pedrada, mas o importante é que o céu vai estar aberto para você. Quando vai representante, o céu vai estar aberto. Tudo que você precisar e tudo que você necessitar, Jesus vai te atender. Agora, se você ainda não é, analise-se a si mesmo, como diz Paulo. Analise o homem a si mesmo. Analise você. Não estamos aqui para criticar, são nossos conceitos, são as nossas teorias, a qual o Espírito Santo nos traz esclarecimento da palavra e a gente traz para você. Quer acreditar? Amém, siga o conselho. Não quer acreditar, também está tudo certo, você tem o livre-arbítrio. E agradeço mais uma vez pela programação, pelo convite. Estamos à disposição do Pai para servir em nome do Senhor Jesus. Amém, Pablo. Deus abençoe o missionário Pablo, capelão, terapeuta, teólogo, bacharel, mestrado em teologia. Se eu falar aqui, vamos até meia-noite. Vamos até meia-noite, pela graça do Senhor. Que Deus abençoe por ter vindo aqui conosco. Amém. Nos dá a honra pela tua presença. Estamos sendo privilegiados por você estar aqui conosco, dividindo Amém. Esse tema, esmiuçando naquilo que deu para esmiuçar dentro do tempo dessa programação. E acredito que isso possa ter agregado para os nossos irmãos, a todos que estiveram conosco aqui desde o início dessa programação até esse presente momento. Deus abençoe a tua vida. Quarta-feira que vem, ao vivo, mais um tema dentro do universo cristão, sendo esmiuçado aqui para a glória de Deus, pela bondade do Pai. Anota aí na tua agenda, não perca, ao vivo, 21 horas aqui pela TVS News. E sexta-feira essa programação lá no meu canal Fábio Vladimir aí no YouTube. Se inscreve também lá, se inscreve nesse canal aqui da TVS, dá aquele joinha abençoador para que a plataforma enriqueça cada vez mais essa visibilidade para a glória de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite em Cristo Jesus.